Olá, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Tô aqui para compartilhar uma palavra do céu, uma palavra de Deus com a tua vida. Vai dar uma sacudida na gente, mas a palavra de Deus ela vem com esse objetivo: sacudir as nossas estruturas e nos levar para mais perto do propósito de Deus para nossa vida. Eu abri minha Bíblia em Juízes e quando eu vi a passagem onde Deus chama e comissiona Gideão para uma obra, eu fiquei perplexa com a forma que isso aconteceu até que a guerra começasse. A gente costuma dizer, Deus levantou Gideão e levou ele para a guerra com 300 homens, e a gente já vai direto para a guerra. E a gente já fala que ele venceu a guerra. Mas até ele chegar na guerra contra os medianitas, houve todo um contexto da história, houve todo um processo que ele teve para chegar nesse lugar. E é justamente sobre isso que eu queria compartilhar com você aqui. Quando você vai olhar no capítulo 6 de Juízes, quando Deus fala com ele, quando Deus toca, né, em Gideão para chamá-lo, para libertar o povo de Israel das mãos dos medianitas, Deus fala com ele algumas coisas, Deus dá a ele algumas instruções, e uma coisa que me chamou a atenção de uma forma muito forte é que ele, quando ouvia a voz de Deus, ficou um pouco inseguro, então ele ofereceu para Deus uma oferta no sentimento de ter certeza se era Deus que estava falando com ele. E Deus recebeu aquela oferta e logo após a primeira ordem de comando que Deus deu para Gideão foi a seguinte: olha só, no versículo 25 do capítulo 6, ele diz assim, Deus fala, né, para ele, deixa eu ver aqui, eu falei 25, mas talvez um pouquinho antes, no 24, 23, disse porém o Senhor, Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é a paz. Até hoje o altar está em Ofra, dos Isberitas. Naquela mesma noite o Senhor disse, é aqui mesmo, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar, e depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Isso aqui me chamou extremamente atenção. A ordem de Deus inicial para aquele homem que iria conquistar uma guerra, aquele homem que ia vencer uma guerra para salvar o seu povo. A ordem de Deus é: despedace o altar de Baal, despedace o altar de Aserá. Eu quero aqui já esclarecer para você o que esse texto nos revela. Esse texto nos revela algo muito forte. Deus iria fazer algo surpreendente através de Gideão. Deus ia fazer algo histórico através da vida de Gideão. Mas o primeiro consigno de Deus, a primeira ordem de Deus é: destrua os outros altares. Destrua os altares de outros deuses. Destrua e construa para mim um altar e ofereça para mim um sacrifício. Queridos, vocês que estão me ouvindo, eu quero dizer para você que, por maior que seja o que Deus tem através da sua vida, tudo começa quando nós destruímos os outros altares. Quando nós destruímos os altares que damos para outros deuses na nossa vida. A obra de Deus começa através de nós quando nós quebramos os altares que estavam colocados diante de nós durante a nossa vida, na disposição de servir somente ao Senhor. Aí você pode dizer assim, mas Maiara, eu não sou uma pessoa idólatra. Maiara, eu não adoro imagens. Maiara, eu não tenho um altar na minha casa. Eu quero dizer para você que existem diversos altares no nosso coração que podem impedir Deus de ser o único.
Existem várias coisas na nossa vida que talvez nós tenhamos idolatrado e colocado em primeiro lugar e tirado Deus do centro, Deus do lugar de honra. É sobre isso que esse texto nos ensina. Olha, tira da tua vida todos os altares, quebra todos os altares. O altar do amor próprio, o altar do ego, o altar do seu nome, o altar da sua reputação, o altar de quem você é ou de quem você acha que é. O altar daquilo que você quer construir. São altares que ocupam o espaço de Deus. O processo de Gideão para vencer uma batalha com milhares de guerreiros. Ele foi com um pequeno exército. Mas o segredo principal dessa vitória foi que havia apenas um Deus. Havia apenas um altar. Havia apenas um sacrifício. Havia apenas adoração ao Deus verdadeiro. Olha, querido, não tem como nós vencermos as batalhas mais ferrenhas da nossa vida se não houver um altar na nossa vida colocado somente para o Senhor dos Senhores. Enquanto nós estivermos colocando à frente a nossa vontade, as nossas dores, enquanto nós estivermos colocando coisas à frente e tirando Deus do seu lugar e tirando o altar de Deus e colocando nesse altar, quantas vezes a gente coloca nesse altar, o nosso coitadismo, coitada de mim, ninguém me compreende, eu sou uma coitada. Quantas vezes nós colocamos nesse altar o nosso dom, o nosso chamado, colocamos ele no altar e dizemos, isso aqui é precioso, eu vou fazer o que for preciso para alcançar. Quantas vezes temos deixado de pé altares na nossa vida que Deus tem mandado destruir e ficamos na expectativa de vencer batalhas na nossa vida. E aí, quando perdemos batalhas, não entendemos porque não estamos avançando. Não entendemos porque não estamos vencendo. Mas é porque ainda existem altares que estão de pé e que Deus já ordenou que eles fossem derrubados. Quero dizer para você, reavise a sua vida e veja se há algum altar que está ocupando o lugar daquele que é o verdadeiro Senhor da tua vida. Despedace o altar agora. Qualquer altar que tenha ocupado lugar na tua vida, se é o altar do dinheiro, se é o altar da fama, se é o altar do seu ego, não importa qual altar que seja. Destrua os altares de Baal, de Aserá e depois construa um altar para o Senhor. Depois construa um lugar aonde você vai poder oferecer o teu sacrifício. E lá, nesse altar construído ao Senhor, leve a sua carne em sacrifício. Leve a sua vida em sacrifício. Leve-se em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. E com certeza, assim como o Senhor honrou Gideão numa batalha com milhares de soldados, ele foi apenas com 300 soldados. Como Deus deu a vitória a Gideão? Porque Deus estava no altar, Deus estava no lugar de honra. Assim Deus fará na sua vida. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Quando Deus está no centro, quando Deus está no lugar de honra, quando Ele é o Senhor adorado, quando todo sacrifício é feito para louvor e glória dEle, não tem como perder uma batalha. Deus abençoe você. Fique com Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tenho certeza que assim como ela me impactou, ela vai impactar alguém também. Deus abençoe.